Educação à distância, mudando realidades. Vamos lá, né? Estamos começando a nossa aula 3, meu querido, ó, já passamos bastante conteúdo, né? Falamos lá dos modelos de gestão, desde o modelo patrimonialista, modelo burocrático e gerencial. Falamos, é claro, também da governança pública, sua origem, na verdade, lá nos países anglo-saxões, também nos Estados Unidos, né? Falamos de uma forma bem básica. E, é claro, nós vamos falar nesta unidade 3 de governança e gestão, tema que você precisa entender qual é a diferença. Opa, então governança e gestão são coisas diferentes? Cada uma tem as suas particularidades que nós vamos começar a entender a partir de agora nesta unidade 3. E aí vamos aqui para o quadro então, para você entender, ó, tomando por base os princípios que o conceito de governança envolve, como transparência, integridade e prestação de contas. Olha só o que eu falei para você lá no início, o accountability, né? Olha só como é que está o meu inglês, hein? Como formas de controle, tá? E sua transposição para o universo público, enquadrada no movimento da New Public Management, ou nova gestão pública, tá? Que defendia a transposição de métodos de gestão do setor privado e estruturas de incentivo e controle para o setor público. Faz-se necessário o quê? Apontar as principais diferenças e também similaridades entre governança e gestão, tema da nossa unidade 3, que você vai começar a analisar de uma forma um pouco mais analítica. Vou relembrar para você, começamos a falar dos conceitos e bases históricas lá na unidade 1, começamos a falar sobre os modelos de gestão, falamos lá do patrimonialista, falamos lá do burocrático e também do gerencial. Na unidade passada, que foi a unidade 2, você já estudou sobre os conceitos de governança como um todo, baseados nos pressupostos da governança privada, não é verdade? E passando aí a administração pública a adotar esse modelo de gestão. E é claro, nós chegamos nessa unidade 3 falando aí de algumas diferenças e também similaridades entre governança e gestão, que nós estamos começando a ver a partir de agora. Olha só aqui, ó. Nos Estados Unidos, ó, as atividades voltadas à gestão pública ou privada foram denominadas de management, ou gerenciamento, como nós conhecemos aí na tradução, pois além da função, denomina as pessoas que a operam, né? Ó, tendo a expressão sido popularizada, inclusive, no Brasil, o management, o gestor, o gerente. As duas palavras têm origem latina, gerere e administrar, né? Ó, gerere significa conduzir, dirigir ou governar. E administrar tem aplicação específica no sentido de gerir um bem, defendendo que os interesses dos que o possuem. Então, administrar vai defender os interesses dos que o possuem, sim. Em termos práticos, ó, a administração é mais comumente associada à administração pública, né? Ó, e aqui defende os interesses dos que o possuem, tá? Enquanto gestão, tá, é associada com a esfera empresarial. Tá aqui, ó, as palavras-chave, ó, gerer, administrar, né, ó, onde o gerer está mais voltado para NPM, ou nova gestão pública, e o administrar, né, a realmente, né, perdão, gerer não é gestão pública, tá, é privada, e o administrar realmente ao NPM, que é a nova gestão pública como um todo, tá ok? E, a partir dos princípios gerais da administração, que foram a base para os conceitos de governança e gestão, ambos com suas especificidades e complementaridades na administração pública. Vem aqui. Está muito prático isso daqui, né? Lembre-se bem, o gerer, né? Gerer está mais voltado para a esfera privada e o administrar está voltado para a administração pública, ou seja, aquele que defende os interesses dos que o possuem. Quem é que possui a administração pública? Nós, cidadãos, a sociedade como um todo. Nós somos possuidores.
né, da administração pública, que somos nós que mantemos a administração pública por meio do pagamento de impostos, tá? Impostos esses previstos em lei. Leis essas previstas por meio de um modelo burocrático e racional, mas ao mesmo tempo gerencial, pois faz com que esses recursos arrecadados sejam administrados, olha eu entrando aqui em várias esferas, administrados pelo gestor público ou pelo administrador público, que vai saber o que fazer com cada um desses recursos administrados e onde vai alocar para atender as necessidades dos outros, da sociedade, da organização como um todo. Olha só como é que tudo isso vai se encaixando. Nossa, professor, é muito complexo. Não, não é complexo. Basta que você tenha um prévio entendimento do que cada esfera está relacionada. A administração pública, ela gere recursos públicos voltados para atender as necessidades dos cidadãos, da sociedade. A administração pública, ou a administração privada, gerencia ou gere recursos privados voltados para o lucro dos seus gestores, dos seus acionistas, tá? Dos seus diretores como um todo. E é claro, cada um deles tem o seu interesse próprio. Na administração pública não pode ter interesse próprio. Os interesses são coletivos, porque são voltados para a sociedade. Olha aqui, ó. A governança define, então, o direcionamento estratégico, né? Ela supervisiona a gestão, ela envolve partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? É a sociedade, tá? Como um todo. Ela gerencia riscos e conflitos internos, ela audita e avalia o sistema de gestão e controle e promove o accountability e a transparente. O que é o accountability? É a prestação de contas por responsabilização. Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai ter que ler isso, tá? Você vai ter que ler o significado do accountability. Olha, eu colocando o dedinho, ele já vai fazendo aqui o seu processo. O accountability, preste bem atenção. Prestação de contas com responsabilização. Digamos que eu seja lá um prefeito de uma cidade. Tá? Vou colocar como prefeito de Porto Velho. Pronto, serei prefeito aqui de Porto Velho. Eu sou responsável pela administração desta cidade, da cidade como um todo, dos recursos, tá? Recursos que são arrecadados e eu preciso alocá-los, tá? Em determinadas áreas, conforme prevê o plano plurianual, conforme prevê a LOA e a LDO. Olha eu entrando em outra esfera. Professor, o senhor sabe muita coisa, graças a Deus, por meio da leitura. Tá? E aí eu preciso alocar os meus recursos conforme foi planejado lá, tá? Conforme foi planejado. Eu sou o gestor, eu sou responsável por esses recursos. Eu preciso ser transparente, eu preciso seguir aquilo que foi planejado e, é claro, eu preciso ser responsabilizado, tá? Caso eu não faça o meu trabalho da forma correta. Aqui, ó, promove o accountability, que é a prestação de contas com responsabilização. Estou prestando conta de tudo aquilo que eu arrecadei e como eu aloquei esses recursos. Teve coisa que o senhor fez errado, hein, prefeito? Então o senhor precisa ser responsabilizado por isso. Por que eu preciso ser responsabilizado? Porque a lei prevê que se você não alocar o recurso no local correto, você está descumprindo o que ela prevê e, é claro, você precisa ser responsabilizado, penalizado, enfim, de várias outras formas que você já deve estar tendo conhecimento com as outras disciplinas da área da administração pública, tá bom? Castelo Branco e Cruz, ó, reiteram, enquanto a gestão, veja bem, enquanto a gestão preocupa-se com as atividades de planejamento, controle de metas e objetivos, a governança se volta ao quê? Ao alcance da efetividade e economicidade das estratégias geradas pela gestão. Governança. Veja bem, se volta ao alcance da efetividade, precisa ser efetivo. Arrecadou recurso, precisa ser alocado em tal área, em tal órgão. Cumpra-se o que está previsto na lei, porém com economicidade das estratégias geradas pela gestão, ou seja, por tudo aquilo que foi planejado. Se dá para fazer mais com menos, eu, como gestor público, preciso pensar dessa forma. Por quê?
De repente vai acontecer algo que eu vou precisar de recurso e aquela sobra de recurso pode ser utilizada para uma emergência, para estados de calamidade pública que tem acontecido em todos os lugares do nosso Brasil. Na verdade, você tem acompanhado os noticiários aí. Sempre acontece algo e se a administração pública não estiver preparada, ela pode passar por uma necessidade muito grande e deixar de cumprir o seu papel de atendimento à população como um todo. Começa a pensar, começa a refletir nesse conteúdo, começa a entender esse processo de governança, que você com certeza vai começar a analisar a administração pública de uma forma muito diferente, ok? E aí, é claro, na administração pública, governança e gestão se complementam, né? Elas não são sozinhas. Na busca dos objetivos globais da estruturação qualitativa das organizações públicas. Rhodes, lá em 96, garante que governança pública, genericamente, de uma forma genérica, tá bom? Relaciona-se com o ato de governar e o papel do Estado em face a essa missão e destaca o conceito como interface de quê? Eficácia nas organizações, tanto nos processos como também nas relações de trabalho. O autor, o Rhodes aqui, ele esforça-se para demonstrar que governança pública não é sinônimo de governo, gente, tá? Mas sim a mudança na perspectiva, deixa eu destacar muito bem aqui, a mudança na perspectiva, denotando um novo método para o governo da sociedade. É um método a ser seguido, um método voltado para a eficiência, para a economicidade, para a prestação de contas com responsabilização, para o controle, para a transparência, tá? É um método de gestão sendo aplicado, sendo implantado, sendo estruturado na administração pública, voltada para resultados, tá? Que vão trazer positividade, que vão trazer resultados positivos para toda a sociedade e também para os gestores, tá bom? Existem prêmios de governança, tá? Existentes só para gestores públicos que trabalham da forma correta. Vamos ver aqui, Este pensamento e princípios disseminados, sobretudo entre os estados, ocidentais, que modificaram a forma de operar a coisa pública, principalmente pela aproximação dos pressupostos de governança vinculado à administração pública. O modelo foi denominado de Westminster, baseia-se na soberania parlamentar, robusto gabinete de governo, o accountability, você já verificou, a prestação de contas com responsabilização, tá? O controle do executivo pelo partido majoritário, convenções e oposição institucionalizada e regras para debates. Ainda, Osborne ressalta as três principais escolas de pensamento, três principais escolas de pensamento ou conceituações sobre governança, que são o quê? A governança corporativa, a boa governança e também a governança pública. A pública surge da preocupação com o quê? Com o desempenho e o gerenciamento das organizações públicas, configurando-se, é claro, um mecanismo de avaliação e monitoramento, que é a parte do controle, com a atenção voltada para a resolução de problemas de interesse público por parte dos sistemas políticos e administrativos. Muitos conceitos, A governança pública, ela une diferentes áreas de conhecimento em sua efetividade dentro da administração pública, dentre as quais destaca-se o quê? A economia, a administração, as ciências sociais e também política, ambas que subsidiam, desde a gestão interna até a definição e execução de políticas públicas, tá? Ela une ainda as interações entre o Estado, o mercado e também a sociedade civil, na formulação e implantação de assuntos de interesse coletivo, isso que fique claro aí para você, e é claro, de responsabilidade executiva do Estado. Ou seja, a governança ela vai envolver tanto a parte de resolução, de situações que possam acontecer na máquina pública, de gerenciar a máquina pública, dos resultados oriundos desse planejamento, mas também a parte do controle e o resultado desse controle, responsabilização, o accountability, a transparência, a responsabilização daqueles que gerenciam a máquina pública como um todo. Então pense, eu tenho uma administração pública, eu preciso gerar resultados para a sociedade, esses resultados precisam ser
controlados e, uma vez que eles são controlados, eles precisam ser transparentes para que a população, ou seja, os que vão receber o serviço da administração pública, conheçam, saibam que está sendo organizado e caso esses resultados não sejam positivos, o porquê que eles não foram positivos? Será que foi erro da administração? E se foi erro da administração, responsabilização, né, por parte desses gestores que administram. Ainda, SESC, né, acrescenta que a ênfase da governança pública está na elaboração de políticas públicas com envolvimento de atores públicos, né, e também privados, promovendo a capacidade de coordenação horizontal, né, das organizações públicas, constituindo um modelo político por consenso, e também cooperação. Assim, para o autor, uma das principais características da governança pública é o caráter pluralista, pois permite a contribuição além do Estado, tornando-o menos monopolista, na verdade, na resolução dos problemas coletivos. A governança ela envolve todos os atores, não é só o gestor público, a sociedade participa, o mercado participa, todos participam porque todos vão também ser beneficiários de serviços públicos, serviços da administração pública. De nada adianta o gestor falar, não, bate o martelo, vai ser só isso, aquelas decisões unilaterais, não. Mercado, como é que você quer que nós trabalhemos aí para trazer um resultado positivo para você? Lembre-se que o mercado, a sociedade como um todo, o mercado capitalista como um todo, é ele que gera emprego e renda para a sociedade, para a população, que paga imposto, que o governo arrecada para poder devolver em forma de serviço. O mercado precisa ser consultado, Ele precisa participar desse processo para que ele comece também a obter resultados positivos da boa gestão da administração, da governança implantada como modelo de gestão na administração pública. Nessa esteira, os autores Straight e Claring relacionam governança pública a uma maneira de alcançar os objetivos da coletividade social pelo governo, privilegiando ainda uma coordenação autônoma, responsável e interdependente, utilizando para isso mecanismos, regulações e estruturas consistentes aceitas pela sociedade. É isso, gente. Finalizamos aqui essa nossa unidade 3. Você entendeu aí um pouco a diferença, as semelhanças entre governança e gestão que trazem aí resultados positivos para a administração pública por meio da implantação da governança pública. Eu te aguardo na próxima unidade. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.